Iniciando aqui mais uma sala de reunião com os atletas ritmos. O tema de hoje vai ser treinos intervalados, treinos de tiro. Pode falar um pouquinho sobre fartlek, que está na mesma família ali. Para que serve, qual que é o objetivo, sugestões, precauções. E vamos seguindo. Variações também, né? E variações, boa. Não é nem variações, é adaptações que a gente pode fazer durante o treino intervalado. Então, se eu errei, por exemplo, o estruturado, tá certinho? Tá. Se eu errei o estruturado, por exemplo, do relógio, como que eu faço ali alguns ajustes para ainda assim eu me manter no treino intervalado? E o mais importante, algumas coisas que você mesmo como aluno consegue visualizar e já entender. Putz, eu tô fora, não tô, será que vale a pena continuar no intervalado? Porque às vezes, que é sobre isso que a gente vai falar também, não posso esquecer, às vezes não vale a pena insistir no treino intervalado. Tem dias que não vale a pena. E aí, será que não é melhor de repente fazer só uma rodagem ou fazer um outro treino? Porque o treino intervalado, ele tem um modelo específico. Então, é sobre isso que nós vamos falar, tá? Lembrando que a gente está junto com a galera dos alunos aqui, né? Então eu vou ficar olhando para lá, o Scooby também, a gente vai olhar para cima, olhar para baixo. Um dia a gente vai resolver isso, vai colocar tudo numa câmera só. Vamos acertar a tecnologia. Mas aqui. Por enquanto a gente segue fazendo isso. Então é isso. Vamos embora? Seguimos. Primeira parte, o que é intervalado? Treino intervalado, basicamente... O Cris já deu um exemplo mais legal. O Cris deu um exemplo legal. O que é um treino intervalado? Quando você tem um intervalo entre um treino e outro. Você treina na segunda, dá um intervalo de 2 dias, treina na quinta-feira de novo. Funciona também? Funciona. Bom, mas basicamente é isso, tá, gente? O modelo estruturado de um treino intervalado, basicamente o próprio nome já diz, né? São intervalos de blocos. Então, normalmente com alta intensidade, mas também é possível você fazer ele com baixa intensidade. Mas normalmente o objetivo de um treino intervalado é como você não suporta aquele estímulo durante um período muito grande, aí a gente quebra aquele estímulo. Então, por exemplo, é para você correr a 16 por hora pensando na esteira, só que você não consegue suportar aquilo durante 30 minutos. Aí o que nós fazemos? 1 minuto você suporta? Ah, suporto, ótimo. Então você vai fazer, por exemplo, 30 estímulos de 1 minuto com uma pausa de 1 minuto. Vai dar um treino de 1 hora, mas no total você ficou durante 30 minutos correndo na velocidade 16, tá? Então, basicamente, o modelo de intervalado, ele tem esse objetivo. No acumulado total, a gente tem um acúmulo de velocidade, de intensidade que nós determinamos ali. Treino limiar, por exemplo, a gente calcula que um treino bom ele precisa ter perto ali de 20 minutos ou um pouquinho mais de 20 minutos com a intensidade alta. Como vai ser isso? A gente pode dividir em blocos, como eu acabei de falar, tá? Mas o objetivo total terminei o treino, eu olho lá o gráfico do treino, aí tá lá, 22 minutos, 23 minutos, ele ficou em Z4. Isso é um treino ok. Tem mais algum complemento? Acho que matou já, né? Esse ponto aí é legal pensar também de, por exemplo, a ideia de um consórcio, né? Você quer correr 10 km em 40 minutos, é um pace 4, você ainda não consegue correr nesse ritmo. O que a gente vai fazer igual no consórcio? Você primeiro parcela a conta, depois contempla o bem. Então, quando você consegue correr nesse pace 4, 2 km, vamos fazer de 5 a 6 blocos, porque no acumulado final você vai ter ali o de 10 a 12 km, correndo nesse ritmo um pouquinho maior, um espaço ali de 3 minutos, 4 minutos. O que a gente vai fazendo? Vai reduzindo um pouquinho o intervalo, você vai conseguindo ter menos intervalo para manter esse ritmo, isso de forma bem grossa, né? Para chegar no final você conseguir fazer os 10 quilômetros nos 40 minutos. Então a ideia do intervalado é isso, você conseguir parcelar o que você quer, o ritmo que você pretende correr lá na frente. Então você está pagando em parcelas curtas que você consegue
entregar um ritmo que você quer fazer uma distância mais longa. Então, basicamente, essa é a ideia do... Boa. Gostou da analogia? Gostei. Ficou ótimo. E aí isso serve para todas as modalidades, tá? Inclusive musculação. Dentro da nossa metodologia, eu não lembro qual que é a semana, eu acho que é a 8ª ou a 9ª semana, que eu esqueci o nome lá que eles usam, até um nomezinho em inglês, eu sou ótimo. Cluster 7. Cluster 7. Cluster 7, bem interessante. Que aí no qual você faz, por exemplo, vamos pensar aí numa série de... Vamos chutar até, vamos exagerar, não vamos nem pensar no treino de força, vamos pensar no treino de musculação, 12 repetições. Só que eu não consigo fazer 12 repetições direto, agachar ali direto até completar. O que eu faço? Com determinada carga. Com determinada carga. O que eu faço? Eu faço 2 repetições, é que eu chutei muito, né? 2 não. Faço 3 repetições, descanso 10 segundos, faço mais 3, descanso 10 segundos, faço mais 3, até eu finalizar as 12. Então, percebam que no treino intervalado a gente pode utilizar até dentro da sala de musculação. Então, eu concluí as 12 repetições, pode ser 10 ou até menos, 5 segundos, só o tempo de você dar 12 respiradinhas, vai lá e faz de novo. E ao mesmo tempo, qual que foi o objetivo? O mesmo do treino de corrida, o mesmo do outro. No final do treino, eu demorei mais. Ao invés de fazer de repente em 20 segundos, aquelas 12 repetições, 25, eu levei 1 minuto. Mas eu fiz o volume total e eu fiquei durante aquele período com uma intensidade alta. Tranquilo? Acho que fechamos. A galera na reunião aqui, tranquilo? Conseguiram acompanhar? Lucas... Qual que é o resultado disso no longo prazo? É aumentar? Boa! Qual o resultado disso no longo prazo? Excelente pergunta. Perfeito. Vamos lá. Primeiro ponto, Lucas. Naturalmente, quando a gente tem, a gente chama de limiar, né? Que é o nosso limite ali suportável entre 40 minutos e 60 minutos. Você vai escutar falar muito sobre isso. Um limite fisiológico, tá? Que é um momento que você mudou, seu corpo ali começa a produzir muito mais lactato, ácido lático, alguns outros subprodutos, muito mais do que seu corpo consegue reciclar, consegue eliminar aquilo. Abaixo do limiar, por exemplo, a gente consegue suportar isso. Então, o corpo dá conta, né, de fazer a limpeza, vamos dizer assim, desse subproduto que o Scooby falou. E aí o que acontece? Quando a gente faz treinos intervalados, a gente faz 2 coisas com esse limiar. A gente baixa ele, né? A gente torna esse limiar mais mais alto, então a gente estende esse limite, né? Esse nosso limiar, ou seja, se você corre a 4,20 é o seu limiar, esse número é o que você suporta durante 40 minutos, correr a 4,20. Quando a gente vai treinando os estímulos, naturalmente, como a gente sacrifica, entre aspas, né, o corpo, a gente faz o corpo produzir muito lactato e machucar demais o corpo, ele vai criando algumas adaptações e ele fala, opa, eu preciso melhorar um pouquinho isso. E aí, naturalmente, o seu limite de 4,20, ele tem um declínio, ele vai para 4,10, 4,5. Esse é um ponto. Isso através dos estímulos, né? Você aumentando a velocidade, você aumenta... É como se você estivesse na sala de musculação, ô Lucas, você que é da musculação, é como se você estivesse na sala de musculação aumentando a carga ali no supino. Naturalmente, você vai deixar o supino mais fácil, né? Em exemplo, você começou ali com 12 repetições com 40 quilos, aí na 3ª ou 4ª semana você já está levantando ali as mesmas 12 repetições e você faz com 50 quilos, por exemplo. Quando você voltar para os 40 quilos, vai estar muito mais fácil, correto? Sim, correto. Perfeito, é a mesma ideia do... Demora anos, mas é correto. Demora anos, mas é correto. Para passar dos 40 quilos, né? Mas é a... correto, uma hora do tempo. Mas é a mesma linha. E aí o outro ponto que a gente pode utilizar também, que a gente tem um nomezinho em inglês, mas como eu disse, eu sou ruim de lembrar, a gente achata, na verdade, o limiar. A gente faz com que o atleta suporte mais tempo durante esse período de limiar, que também isso é treinado com os treinos intervalados, principalmente os intervalados longos, né? Intervalados próximo do limiar. Por exemplo,
blocos de 20 minutos. Ah, vai se fazer 3 blocos de 20 minutos correndo a 4:15, por exemplo. Pensando no cara que tem um limiar de 4:20, para ele correr a 4:15 durante 20 minutos, super tranquilo, né? Sim. Naturalmente, quando ele faz esse modelo de treino, ele achata esse limiar dele. Ou seja, ao invés dele suportar ali morrendo esses 45 ou 1 hora, Ele paga parcelado. ele paga parcelado, mas ele consegue segurar um pouco mais, tá? E aí, naturalmente, a gente tem atletas, inclusive, que consegue segurar 70 minutos, 75 minutos, a Contínuo. 90, isso, contínuo, a 98%, por exemplo, do limiar. Né? Eu sou um exemplo disso. Em relação a limiar, tudo bem que como eu treino provas de longa distância, eu consigo segurar, eu não sou um cara rápido, mas próximo do meu limiar ali a 95%, Fica o dia inteiro lá. consigo segurar durante um período muito grande. Não consigo correr muito rápido, mas consigo segurar, ou seja, eu achatei o meu limiar. E para entender que não é só soltar lá o treino, a gente faz conta também no acúmulo total. Por exemplo, você consegue correr 45 minutos a 4:20. A gente faz 3 blocos de 20 minutos, porque se você somar vai dar 60 minutos acima desse limiar. Uhum. Você fez o exemplo da musculação, é muito parecido. Por exemplo, você está fazendo um supino com 20 quilos, 12 repetições. Você faz com 25 quilos, 8 repetições. Quando você chegar com 25 na 12 de novo, você aumenta mais um pouco e volta para 8. Uhum. É a mesma coisa, você está correndo 1 hora, 4:20, você vai fazer 40 minutos a 4:15. Daqui a pouco você consegue correr 1 hora, 4:15. A ideia é a mesma para a maioria das modalidades, se falando em limiar, em quanto você consegue sustentar determinada intensidade, né? Na musculação, a intensidade é a carga, na corrida é a velocidade, Sim. na bike a potência. Então a gente usa uma estratégia bem parecida em todas elas. Nas que 4 modalidades. Nas 4 modalidades. Que a base disso realmente é você pagar parcelado algo ali que você não sustenta durante muito tempo. Sim. Acho que é isso. Acho que fechamos, né? Deu para entender legal o que é e para que serve o treino intervalado. E aí, caminhando, a gente vai para as variações dos treinos intervalados, né? Então, lembrando que a gente tem basicamente 3 modelos de treino intervalados. Na verdade, tem vários, mas os básicos são 3. Então, é intervalado curto, que são intervalados pensados até em HIIT, né? Muito utilizado em HIIT, em CIT, que são treinos de alta intensidade, ou seja, um pequeno período ali entre 20 e 30 segundos, o CIT, por exemplo, é 10 segundos, mas até 30 segundos e você deixa tudo, tem um período ali de recuperação. Normalmente, quando são treinos mais curtos, a recuperação também ela é mais curtinha, e você joga lá no alto de novo. Esse basicamente são os intervalados curtos, né? O objetivo desse intervalado normalmente é trabalhar o VO2 máximo, né? Então é o seu máximo, resumindo a ópera. Complemento para esse? É que acima do limiar a gente tem 3 zonas para trabalhar, né? Uhum. A zona mais alta, que são os sprints bem curtos, que é aquela zona neuromuscular, você está trabalhando. Sabe quando você está num sprint muito rápido que parece que vai trocar as pernas, não dá conta? E que você não aguenta mais do que 30 Sim, segundos. esse Se é o você momento que aguentar mais... você está trabalhando essa questão neuromuscular, o tempo que o cérebro manda informação para o músculo, que é muito importante também, mas você vai usar muito pouco. As fibras de contração E normalmente rápida, tem né? gente que fala assim, não, mas eu aguento muito mais. Então se você aguenta muito mais, você não estava tá trabalhando no limite. no seu limite, né? Abaixo disso a gente trabalha o VO2, que é uma faixa específica também, né? Tipo, vou correr acima do limiar, estou melhorando o VO2. Não, se você correr muito acima do limiar, os próximos blocos você não consegue sustentar. Mesmo que o ritmo seja o mesmo, sua frequência, seu esforço relativo vai estar muito mais alto, você não está mais trabalhando uma zona de VO2. E um pouquinho abaixo, que são os blocos um pouco mais longos, onde a gente trabalha o limiar anaeróbico. Que é o principal para a modalidade nossa, né? Não que os outros não sejam importantes, mas tem contexto. O Lucas, por exemplo, vai fazer uma maratona daqui zero a alguns necessidade de meses. trabalhar o VO2 No ciclo dele, dificilmente
vai ser bem raro mesmo, ele vai ter um tiro ali, um treino de 10 tiros de 400 a 120% do limiar. É bem... É até desnecessário, né? Sim, e é arriscado. E Pelo arriscado volume por alto, sim. causar uma lesão. Mas pega o Cris. Oi? No período de base eu faria isso. Não. Dependendo do atleta é interessante, mas para maratona o período de base É bem ao contrário. É ao contrário. Onde você trabalha bem mais É leve, que lembra distâncias daquela mais ideia, não longas. sei se o Cris tá por dentro disso, mas por exemplo, eu Do trabalhei atleta já mais experiente, eu né? trabalhei alguns alunos muito experientes de maratona. A Fernanda, por exemplo, né? Isso, a gente inverte, que a gente chama de periodização invertida. A gente começa com intensidade e termina com volume. Pode acontecer. Mas os estímulos de 400, ainda assim, para maratona é pouco utilizado, viu? Você vai estar trabalhando numa zona que você não vai usar durante a maratona. Né? É que para alguns alunos é interessante para você. Gera resistência, trabalhando dessa forma, você gera resistência e ampliando o seu VO2. Sim, mas quando você está no ciclo de maratona, você está... Opa, acho que o Cris está falando ainda, deu uma travada aqui. Pode falar, Cris, fala de novo. Pode seguir? Porque quando você está no ciclo de maratona, você está com um volume muito alto, então nível de estresse alto para o corpo. Se você coloca treinos muito acima do limiar, Se diminuir, sim, né? você fica bem exposto à lesão, né? Porque você está correndo muito forte, o tempo de recuperação é mais rápido, você agride um pouquinho mais ali joelho, tornozelo, quadril e a parte muscular também, tendões, músculos. Então, para a maratona, a gente consegue trabalhar VO2 em zonas submáximas também. Você não precisa estar ali acima de 120, que é o que a gente faz ali um tiro de 400. É que o que poderia ser utilizado, o Cris, o que poderia não, o que pode, existe essa possibilidade de utilizar, mas na verdade, igual eu comentei, alguns alunos, eu já fiz isso com alguns alunos, da periodização invertida, um aluno que já vem com uma base muito boa, com uma constância muito boa, um volume muito alto, um aluno que já tem ali sempre mantém um volume alto, um volume de 80, 90 km por semana. Aí o que a gente faz? Desce esse volume ali para 50, 60%, ele vai rodar 40, 45 por semana. E aí a gente trabalha a velocidade. Aí pode sim incluir treinos de estímulo de 400. Eu particularmente não gosto, mas pode utilizar. Não existe nenhum problema e muito pelo contrário, sim, vai trabalhar. Porque o foco vai ser velocidade, né? Não sei se era essa Isso a é protocolo dúvida. também, né? Eu vejo lá no Serete, tem uns maratonistas lá que é elite, né? Faz maratona para 2,20 baixo. Tem dia que ele faz lá 30 de 200. Então, normalmente quando São faz protocolos isso, diferentes, né? é que normalmente quando o atleta ou o treinador faz isso, ele, a não ser que tenha os dois que faz de cabeça, mas normalmente quando ele faz isso ele está querendo, lembra do número, o limiar? A gente está querendo diminuir esse limiar dele. Por exemplo, um atleta começou e aí fiz lá o teste de 3 km ou de 10 km, aí o limiar dele está em 4,10. Eu falo, puta, o Flavinho foi um exemplo desse. Puta, mas eu queria que ele já entrasse com um limiar um pouco mais baixo. Vamos segurar mais um período, treinos de velocidade. Aí pode usar 400, pode usar 200, pode usar o que se adaptar melhor com ele. E aí você faz de novo o teste. Puta, baixou para 4,5, por exemplo. Ah, para mim tá ótimo já. E aí sim, aí você transita e vai para o volume, porque no período de volume, Cris, a gente não trabalha a velocidade, né? A gente fica só em Z2, pensando em maratona, tá? A gente fica só em Z2, Z3, no ritmo de prova que ele vai utilizar lá. Então, o que alguns atletas, o que alguns treinadores fazem é isso, é pegar o aluno no período ali de base, eu aumento a velocidade dele para ele entrar já e eu não mexer mais na velocidade. Tranquilo? Deu para entender ou eu me enrolei todo aí? Às vezes eu me enrolo, é normal, tô cansado, né? Mas é isso. Não pode esquecer pra gente não esquecer de falar. Vamos lá. Das adaptações. Adaptações de treino, que é a parte mais importante. Eu até deixei o relógio aqui. Vamos supor, tem lá... Oi? O que foi, Lucas?
Não, eu não falei nada não. Não, então beleza. fantasma. Vamos lá, então, desenrolando a planilha lá. Tô com a planilha na mão, aí tem ali pra mim um treino de... Vamos usar o exemplo que o Cris deu, que é o clássico, né? 400 metros. 10 tiros de 400 com 1 minuto de descanso. Parado ou correndo? Andando. Andando. 1 minuto andando e 400 Enrolando o cabo. enrolando o cabo. Ali vamos trabalhar entre 110 e 120% do limiar, tá? Então seria uma Z5. Bacana. Aí saí para correr, fiz o primeiro tiro, já foi difícil, eu fiz ali a janela era para correr no mínimo a 4:10, entre 4:10 e 3:30, por exemplo, para mim. O primeiro eu já fiz, saiu 4:15 de média, e fiz força, hein? Aí descansei 1 minuto, fazendo a caminhada, saí para o segundo tiro, 4:20, fazendo muita força, sofrendo. 3:20. 4:20. Não, o limite era, no mínimo eu tinha que correr para 3:30 e o máximo 4:10, tá, por exemplo. Só que o primeiro já deu ruim, já deu 4:15. O segundo, 4:20. Terceiro, 4:30. E assim foi. Cheguei no quinto, eu estava correndo a 5:20. Já era, zerou. Não vale a pena continuar um tipo de intervalado desse, tá? Já vi que não tá no meu dia, o que eu faço? Zerei o relógio, quero continuar ali para fechar o meu treino ali de 1 hora, vou correr mais 30 ou 40 minutos, o tempo que faltar ali, em Z2 e tá tudo certo. Não, esse é o dia que não adianta, porque você vai ficar exposto a uma lesão e não vai valer de nada esse treino, tá? Não é um tipo de... Isso eu estou falando na corrida, mas poderia ser na natação, em qualquer lugar. Não é o tipo de treino que vai valer a pena como um treino intervalado, tá? Ou seja, o mínimo recomendado era que eu ficasse a 4:10. No primeiro, já saí 4:15. Ou o professor está muito louco, dificilmente vai estar, né? O professor não fica muito Só louco. quando não dorme direito. Mas, e aí o segundo, 4:20, 4:30, 4:40, ou seja, o meu corpo não está respondendo para um treino intervalado. O que é mais recomendado? Descansa. Faz uma rodagem de 2 km. E é bem importante concluir o tempo tem 45 minutos. Em 20 minutos você viu que deu ruim, faz mais 25 Z1, Z2 ali. Isso, manda mensagem pro treinador, não deu certo o treino, tava muito puxado. Não esquece de mandar bom dia para falar isso aí. O corpo não respondeu e tá tudo certo. E isso vai acontecer, gente. Outra coisa também Várias que vezes acontece e o atleta tem que ter essa autonomia e percepção, por exemplo, você começou nessa mesma janela que ele falou, começou a sair os tiros dentro do planejado, só que 1 minuto de descanso estava pouco. O que você pode fazer? Pode colocar 1:30, vai prestando atenção na recuperação da frequência cardíaca para não perder a qualidade dos estímulos bem também. lembrado. E quando o treino é muito simples, tipo 10 de 400 com 1 minuto de descanso, não pode usar, mas é melhor você não usar o estruturado do relógio. Vai livre. Você coloca na tela de volta, a gente vai fazer um vídeo mais completo disso depois. Deixa na tela de volta, vai dando lap, olhando o descanso, porque se precisar dessa adaptação, você consegue mudar de 1 minuto para 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, 1 minuto e 30 e acompanhar a sua recuperação para conseguir fazer todos os estímulos com qualidade. Outra opção, nessa mesma linha, é exatamente isso. Fiz o primeiro, fiz o segundo, não estava recuperando, finaliza o treino, começa outro treino, e aí você segue esse padrão que ele acabou de falar, né? Deixa uma pausa um pouquinho maior e vê como o corpo responde. Mas isso acontece mais na natação, né? Na natação, eu ia falar isso agora. Na natação, eu acho que nem começa no estruturado, né? Isso, inclusive, eu já até coloquei algumas mensagens para os alunos. Na natação, o ideal, esses treinos intervalados, não segue estruturado do relógio. Lê o que está escrito na descrição, dá play no relógio e faz um treininho normal lá, igual os vikings faziam. Os mastecas e os maias na antiga Mesopotâmia. O Cris vai ter uma reunião ali. Beleza. Dúvidas? Lucas, é com você agora. Tem dúvidas? Que aí a gente já responde no vídeo aqui. Cara, não, na verdade, referente aos treinos intervalados, não. Eu tô com algumas dúvidas aqui relacionadas
dúvida se são 6 horas ou são 5 horas, porque lá no aplicativo do Training parece que são 6 horas, né? 7. 7? Uhum. E o Garmin aqui eu tô vendo 5. Aí eu também tenho dúvidas com relação a isso também. Essa é uma... Depois a gente mostra para ele no aplicativo. Essa é uma diferença que você vai sentir porque você estava muito tempo treinando, vendo só o Garmin, e quando você trabalha com 5 zonas, muda um pouquinho, porque a gente com 7 trabalha um pouco mais fino algumas zonas, né? Trabalha um pouco mais Principalmente as específico, zonas acima de 5, de, né? de alta intensidade, né? Que é o objetivo das 7 zonas, né? Até a quarta, até a quinta, na verdade, a zona 5A é igual do Garmin, e aí depois vem essas zonas que é a zona de sprint ou a zona neuromuscular. É que com 5 o ritmo de prova, o Z4 é o Z3 dele. Dá um pouquinho de diferença. Mas isso aí, pessoalmente, eu mostro para você lá no aplicativo também, que é bem tranquilo. Você esquece agora do Garmin, vai seguindo só o Training Peaks, que é onde a gente está avaliando e fazendo alterações para você na zona. Não, beleza. E quando você fala, mantém o treino Z2, tipo, eu ainda não sei qual que é a minha Z2, qual que é a minha... No próprio aplicativo você consegue ver qual que é a sua Z2 em velocidade, em pace, em frequência cardíaca, e no relógio durante a atividade ele mostra o range que você tem que ficar na zona 2. Mas você acha que eu posso confiar 100% no Garmin? Na rua pode. Na esteira ele dá diferença, mas correndo na rua pode confiar 100%. Mas e essas zonas que não tem no Garmin? Ah não, é que quando a gente coloca, quando você segue o treino estruturado, ele ignora as zonas do Garmin e está usando as zonas do Training Peaks. Está usando a porcentagem... o vídeo, dá um toque para ele que a gente fecha o vídeo e depois a gente explica para ele melhor. Tá, beleza? A gente vai finalizar aqui para zerar ali para entregar nosso conteúdo do YouTube e a gente conversa mais sobre isso aí. Pode ser? Segura aí. Fechou? Segura aí 5 minutinhos. Fechamos? Tá? Encerramento, dúvidas, pessoal? Deixa nos comentários. Alguém comentou nos últimos vídeos? Vamos dar uma olhadinha Vou dar uma depois? olhada, que eu nem olhei, só saí postando, nem olhei. Bom, a gente vai dar uma olhada. Siga no Instagram Ritmos Team. Todo esse conteúdo a gente coloca uns cortes lá. Sempre tem promoções para você treinar com a gente lá nos stories, nas publicações. A gente No tira... YouTube, para quem não é inscrito, tem pouca gente no YouTube inscrito. Tem aluno, inclusive, Tem 1 que não milhão tá já? Não tem ainda. E tem Caramba. aluno que não está inscrito ainda no YouTube, você acredita? Aí a gente vai puxar a orelha no grupo agora da pois é. assessoria. Mas é isso, pessoal. Fechou? Bom, outra coisa, se quiser fazer um comentário dos próximos temas, sempre a gente tá... Sugestões, excelente. Sugestões, é sempre bom, ajuda a gente bastante. É isso, tudo de bom. Valeu, obrigado Valeu, pela bons presença. treinos. Até a próxima. É isso, Lucas. Segue